Rapaziada, na paz, revoltado na área, voltando, segunda vez, terceira vez, quarta vez, aqui nós 2.0, trazendo mais um vídeo pra vocês, com todas as revoltas. Antes de começar a revolta do dia, passar um recadinho básico pra vocês, referente aos vídeos anteriores. Algumas revoltas, elas são muito extensas e vai rolar a parte 2. Então, nas parte 2 eu vou destrinchar um pouco mais essa revolta, trazendo outros pontos que às vezes não dá pra abordar em um só vídeo, porque, mano, é foda. E vamos direto ao ponto. A revolta de hoje é a educação brasileira. Cara, tá aí um bagulho que é complicado. Porra, não sei se eu falei pra vocês, mas porra, mano, aconteceu comigo esses dias um bagulho que eu fiquei indignado. E eu falei, caralho, esse é o reflexo da nossa educação, né, mano? Não contei, mas eu tenho 2 filhos. E estava eu de boa trabalhando, quando eu recebo mensagem da creche que meus filhos não vai ter aula durante alguns dias porque a creche tá com falta de funcionário. Não tem gente lá pra trabalhar direito, pouca verba, saca? Pra pagar mão de obra o suficiente, poucas pessoas a se qualificar para atender as demandas necessárias. E eu fico me perguntando, onde vai parar, cara? No mesmo dia que eu vejo o meu WhatsApp e tá a notícia que meus filhos vão ficar em casa alguns dias porque a creche tá sem suporte, eu vejo na merda das notícias que eu abro nessa bosta desse Facebook, desse YouTube, que a nossa querida Lei Rouanet arrecadou 360 alguma coisa milhões nesse ano, sendo um pico recorde. Cara. Mano. Cara, na hora bateu a revolta, pai. Bateu a revolta e eu lembrei dos meus anos de escola pública, com aulas vagas, com falta de professores, do mesmo jeito. E a história se repete, né, pai? E a história se repete. Aí fala pra mim se isso não é de revoltar. E aí a gente pensa, isso é só um ponto, pai. Vai ter parte 2 dessa merda, porque essa bosta tem muita coisa. Essa é só a pontinha do iceberg. Porque essa bosta, mano, parece que existe um incentivo para a deseducação, né? Tanto que no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a minha revolta do que acontece com os pais e mães brasileiros. E parte disso é a falta do entendimento que esses homens e essas mulheres são a base da educação da nossa sociedade. E se eles não têm o devido reconhecimento e o verdadeiro incentivo correto, o resto é só balela. O resto só vai continuar o mesmo erro. E aí a gente reflete na onde? Exatamente, no segundo ponto que vai fundar a nossa sociedade. O convívio social que é feito nas escolas, a partir dos primeiros anos de vida. É foda. Então vamos começar do começo dessa merda. Porque se você estuda na bosta do Salesiano ou de qualquer outra merda
de escola particular e você tem um pouco de dignidade, parabéns pra você. Mas se você foi mais um felizardo que frequentou o ensino público, adivinha? Você não teve opção de fazer outra coisa na educação física além de futebol. As aulas vagas eram motivo para ir pra quadra. E nossa educação foi deixada de lado. Hoje somos um monte de adultos sem informação, sem um incentivo, tendo que fazer subempregos para poder ter o seu pão de cada dia. E vê se isso não causa uma revolta, pai. Então, se a gente for parar para falar de ensino público, eu frequentei faculdade durante alguns anos e a maioria dos pagantes de faculdade são muitas pessoas mesmo, principalmente USP, Unip, FMU da vida, são jovens e adultos que pagam a faculdade e trabalham para bancar o seu estudo. Porque se ele não banca o estudo, ele não vai ter o estudo. Porque adivinha, muitas vezes, quem é que vai passar na bolsinha lá? Quem vai ocupar as universidades públicas? Não tô falando que não tenham lá as pessoas que vêm de baixa renda. Mas também ir pra universidade pública pra quê? Pra aprender discurso militante? Fala pra mim. É complicado. E quando eu paro pra pensar no meu ensino fundamental, no meu ensino médico, no médio, em escola pública, a gente lembra como que é o caos na escola pública. Porque são crianças que muitas vezes não têm nem o apoio dos pais e da família em casa, porque os pais vivem tendo que trabalhar para conseguir colocar um pão em casa. Então eles não têm tanta supervisão de uma figura paterna e materna. São crianças que vão crescer longe dos seus pais. Qualquer um que pode fazer um espelho na frente dessa criança faz, pai. Qualquer um. Um jogador de futebol, um otário da biqueira que paga de gostoso na frente da escola. Qualquer um. E, mano, a educação de verdade foi deixada de lado. De novo. Pai, isso me causa revolta, mano. E quando eu vi essa fita, eu lembrei mais uma vez disso, porque quando eu vi a mensagem no WhatsApp da creche dos meus filhos, me notificando aquilo, eu lembrei das minhas aulas vagas, do tanto de aula que eu tive, que nem sequer a gente teve aula, porque às vezes não tinha professor. Do tanto de vezes que, por não ter uma estrutura sólida em casa, nós, crianças rebeldes, loucos, ensandecidos, nem sequer demos oportunidade para os poucos professores que tinha ainda de falar o que eles precisavam falar pra gente. E assim, mais uma vez, uma parcela da população é deixada de lado, junto com a educação que foi deixada de lado. E quem não aprende por conta própria não vai crescer. Não tem um apoio, um direcionamento. Porque o que é educar? O que é? Será que
A gente sabe o que é educar? Será que é só passar uma cartilha de regras feitas? Será que é simplesmente ensinar como as pessoas vão ganhar o seu dia a dia quando ficar grande? Especializar a pessoa para a pessoa fazer um determinado ofício, uma determinada tarefa? Onde estão os valores? O que nos definem como humanos? Como homens e mulheres pensantes? A educação seria um método de instrução, de instruir pessoas a serem seres humanos melhores, pessoas melhores? A educação é só para alguns? Por quê? Eu vejo um monte de pessoas, às vezes, assumindo mantos de especialistas, disso e daquilo. Um monte de pessoas que sabem coisa pra caralho do mundo, falam nas notícias que eu leio quando eu abro um site na internet, ou quando eu vejo um vídeo no YouTube. Mas o que são? Será que essas pessoas são instruídas? E a vivência? E a empatia? Será que isso não tem cabimento dentro de um papel de educação? As pessoas serem educadas a ter conceitos de valores, de convívio social, respeitar as diferenças e respeitar a zoeira também. Porque não é escondendo a diferença que se respeita não, pai. E onde tá essa merda? Que eu quero saber, mano. Eu tô revoltado, pai, porque, mano, eu não consigo achar essa bosta aqui, cara. Tem cagador de regra pra porra. Mas cadê a nossa educação? Eu queria saber, pai. Eu queria saber se algum de vocês sabe. Bota aí nos comentários pra nós ver depois se você tem alguma ideia dessa merda que eu não sei onde tá. Esse pá deve estar na bunda de algum desses merda metida gostosão lá no plenário, ou algum carinha que só porque tem poder judicial e que gosta da vara. Mas isso é educação, pai. Você pode ter vários diplomas, mas isso é educação. E a nossa educação? Então, eu deixo a revolta de hoje pra vocês ficarem com essa pergunta também, assim como eu, porque essa merda dessa pergunta tá me deixando revoltado. Então é isso. Valeu.